Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ellie Mendonça. No vídeo de hoje, vamos aprender como calcular as concentrações das soluções. Você sabe calcular? Vem comigo, vamos aprender. Bom, vamos então continuarmos o estudo das soluções e agora vamos trabalhar com os cálculos de concentrações. Nós sabemos que cada concentração possui uma relação entre a quantidade de soluto e de solvente na solução. Então, anteriormente, nós trabalhamos unidades e as suas formas, os tipos de soluções, como soluções saturadas, insaturadas, supersaturada. Então, agora nós vamos estudar sobre os cálculos, como calcular a concentração das soluções. Concentrado ou diluído? Você sabe a diferença? Concentrado ou diluído? Para falar a respeito da quantidade de soluto presente na solução, ou seja, se está concentrado ou diluído, tem tudo a ver com a quantidade de soluto. Diluído significa que apenas uma quantidade pequena do soluto é dissolvida e concentrado significa que uma porção muito grande de soluto está presente na solução. Então, aí está a diferença. A quantidade de soluto é que vai determinar se está concentrado ou se está diluído. Vamos lembrar alguns conceitos? Soluto, substância a ser dissolvida. Solvente, substância que efetua dissolução. Solução aquosa, solução que utiliza água como solvente. Solução diluída é a solução que contém uma pequena quantidade de soluto. E solução concentrada, solução que contém uma quantidade razoável de soluto. Daí a definição. Você sabe como preparar uma solução? Nós sabemos que cada solução ela apresenta uma concentração diferente, ou seja, essa concentração ela vai depender da relação matemática entre a quantidade de soluto dissolvido no solvente. Veja, vamos imaginar uma solução aquosa 5 gramas por litro de cloreto de sódio. Então, nós vamos ter 5 gramas em 1 litro de solução. Essa é a leitura. Bom, primeiro nós vamos pesar o soluto, que no caso seria 5 gramas de cloreto de sódio. Depois vamos transferir essa quantidade de soluto para um recipiente. Logo em seguida, vamos adicionar um pouco de água destilada, agitar até que esse soluto esteja totalmente dissolvido. E por fim, nós vamos completar a quantidade de líquido que nós vamos preparar. Se for 1 litro, eu vou colocar o restante de água até completar 1 litro. Se for meio litro, eu vou completar até meio litro. Esse é um processo simples de como preparar uma solução. Concentração comum. Como calcular? A concentração comum, ela está relacionada com a massa do soluto, ou seja, cada cálculo da concentração recebe um nome específico, geralmente em função da unidade de medida do soluto. Nesse caso aqui é grama. Então, como na preparação da solução anterior, nós utilizamos 5 gramas em 1 litro, então naquele caso nós temos uma concentração comum. Então, como calcular? A concentração comum ela é o quociente entre a massa do soluto e o volume da solução. Então, nós podemos utilizar esta expressão matemática, ou seja, a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Assim, nós conseguimos encontrar o cálculo da concentração comum, onde C é a concentração comum em massa, normalmente expressa em gramas por litro ou miligramas por litro. O M1 indica a quantidade de massa do soluto dissolvida em um volume padrão de solução. E V é o volume da solução, ou seja, a quantidade que eu tenho do soluto mais o solvente. E podemos simplificar esta fórmula, esta equação aqui, essa expressão matemática, como C igual a M1 dividido pelo volume, ou seja, a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. E vamos então preparar uma solução de 5 gramas por litro, mesmo exemplo anterior. Então, o que significa isso? Quando dizemos, por exemplo, que uma solução possui concentração igual a 5 gramas por litro, isso significa que em cada 1 litro de solução
a 5 gramas dissolvido, ou seja, se tivermos 2 litros, teremos 10 gramas de soluto, ou em 3 litros, teremos 15 gramas de soluto. Então, essa é a análise. Se você tiver meio litro de solução, você vai ter 2,5 gramas do soluto, ok? Vamos a um exemplo. Um químico mistura 33 gramas de ácido sulfúrico em 200 ml de água com extremo cuidado e lentamente com agitação constante. Ao final, obtém um volume igual a 220 ml. Calcule a concentração em gramas por litro dessa solução. Então, quais os dados nós temos? Massa do soluto 33 gramas, volume da solução 0,2 litros, já transformamos aqui 200 ml para 0,2. O volume final, nós temos 220 ml, então 0,22 litros. A concentração comum é o que nós estamos procurando. Então, veja que quando eu me refiro a soluto, eu tenho o índice 1. Quando eu me refiro a solvente, eu tenho o índice 2. E quando eu não tenho nenhum índice, refere-se à solução. Então, não faça confusão aí com esses índices e coloquem corretamente. Assim, o seu cálculo vai ficar correto. Então, a resolução com fórmula. Vou mostrar para vocês com fórmula e sem fórmula. Utilizando a fórmula, massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, já transformamos aqui o volume da solução para 0,22 litros. Vamos agora substituir na fórmula, ou seja, massa do soluto, 33 gramas. Volume da solução, 0,22 litros. Então, é só dividir 33 por 0,22, vou chegar aí que a concentração dessa solução é 50 gramas por litro. Ou seja, em cada 1 litro de solução, eu tenho 150 gramas de ácido sulfúrico. Vamos, então, ao cálculo da resolução sem fórmula. Então, mesmo raciocínio, nesse caso, você vai fazer o seguinte, 33 gramas é o que eu tenho 220 mililitros. E em 1000 mililitros, quanto eu tenho de ácido sulfúrico? Então, vou multiplicar aqui, fazendo a regra de 3, ou seja, eu vou multiplicar o 33 vezes 1000 e vou dividir por 220. Vou chegar aqui a mesma resposta. Vou eliminar aqui mililitro com mililitro, vai sobrar aí os 150 gramas. Então, veja que ficou um pouco estranho. Aí você tem que lembrar, concentração é dada em gramas por litro. Então, logo você coloca que a concentração da solução é igual a 150 gramas por litro, certo? Então, na hora de resolver os exercícios, você vai ver qual que é a forma mais fácil de você resolver. Se é com a fórmula ou se é pela regra de 3, que é o que a gente diz aí sem a fórmula. Vamos agora a um outro tipo de cálculo, dessa vez relacionado com o número de mols do soluto, ou seja, está relacionado com a quantidade de matéria. Nós falamos que é a concentração molar ou molaridade. Então, você vai encontrar ali na literatura as duas formas. Então, o que é a concentração molar? É o quociente entre o número de mols do soluto e o volume da solução em litros. Então, a massa molar, a concentração molar, ela é dada em mol por litro ou mol vezes litro menos 1. Uma vez que o litro está aqui dividindo, né? Mol dividido por litro, então, eu passando do denominador para o numerador, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Isso lá na matemática diz para a gente fazer isso. Então, vamos lá. Como que eu vou escrever a fórmula? Eu vou escrever concentração em quantidade de matéria. Eu posso escrever CN ou posso escrever um M. Como a gente tem muito M nas fórmulas, eu prefiro escrever concentração em quantidade de matéria, que é o número de mols. É igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume da solução, que eu posso reescrever, ou seja, número de mols não é massa do soluto dividido pela massa molar, então eu posso substituir esse número de mols por a representação dele, que nada mais é, então vai ficar a fórmula aí, concentração em quantidade de matéria igual a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume da solução. Então, veja que se a gente colocar aqui na fórmula
concentração molar como um M sozinho, ele vai ficar um pouco misturado aí com o M da massa molecular. Então, eu gosto de colocar aqui concentração em quantidade de matéria, reescrevendo aí CN. Então, onde o CN é a concentração comum, ou em massa, normalmente expressa em mol por litro. N é o número de mols do soluto. M1 indica a quantidade de massa do soluto dissolvida em um volume padrão de solução. V é o volume da solução, que é o soluto mais o solvente. E a M é a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol do soluto que você está em questão. Então, está aí como você vai utilizar a expressão matemática para calcular a massa molar. Então, você já se inscreveu no canal? Se inscreveu, se inscreva, ative o sininho. Não esqueça também de curtir aí a aula. Então, vamos para a próxima, que é o título, ou seja, é o teor ou porcentagem, né, como é também conhecido. Então, ele está relacionando a massa do soluto em relação à massa da solução, ou o volume do soluto em relação ao volume da solução. O que é o título? Em massa, é a relação entre a massa do soluto ou o volume do soluto e a massa da solução ou o volume da solução. Então, tanto eu posso ter título em massa como título em volume. Então, a expressão que a gente utiliza para calcular é essa daí, onde o título em massa é o T, indica o número de unidades de massa de solutos existentes em 100 unidades de massa de solução. Agora, nós já temos um padrão, ou seja, é em 100 unidades. Por isso, fala título ou porcentagem. Por quê? Estou comparando quanto de soluto eu tenho em 100 unidades de solução. Então, uma solução com título igual a 0,25 apresenta uma porcentagem em massa de soluto igual a 25% e de solvente igual a 75%. Se eu estiver calculando o volume do soluto, o título do soluto em volume, eu vou estar utilizando a mesma relação, só que volume de soluto em relação ao volume da solução. E lembrando aí que é em 100 unidades de massa de solução, ok? Vamos agora a um exemplo. Nós temos aqui um aluno deseja preparar 25 gramas de uma solução aquosa contendo 8% em massa de cloreto de sódio. Com a massa em gramas de água e do cloreto de sódio, então a resolução nós temos. Se a solução é de 8%, significa que eu tenho 8 gramas de soluto para cada 100 gramas de solução. Então, 8 gramas de soluto, que é o cloreto de sódio, em 100 gramas de solução. Quando eu vou ter 25 gramas? Você vai fazer aí uma regra de 3, multiplicar o 8 vezes 25, dividir por 100. Chegar ao total aí de 2 gramas de NaCl. Então, veja que nós temos aqui a massa da solução é igual a massa do soluto mais a massa do solvente. A massa do solvente é igual à massa da solução menos a massa do soluto. Então, se você tinha 25 gramas de solução menos 2, então você vai ter aí 25 gramas de solvente. Então, você pode estar utilizando a expressão aí de massa do soluto solvente ou solvente para estar calculando a massa da solução ou descobrindo qual a massa de soluto, qual a massa de solução, ok? Vamos à concentração agora partes por milhão. Então, quando uma solução é extremamente diluída, a massa do solvente ela é praticamente igual à massa da solução. Então, para indicar esse tipo de concentração de uma solução, a expressão mais utilizada é a partes por milhão. Ou seja, o que significa partes por milhão? Veja, eu tenho uma parte da solução, de soluto, perdão, em 1 milhão de partes da solução. Então, se você lembrar da porcentagem do título, que é a relação que você tem de soluto em relação a 100 unidades de solução, aqui você vai ter o mesmo raciocínio, ou seja, a relação de soluto que eu tenho em 1 milhão de partes de solução. Então, por isso, ppm, ou seja, partes por milhão. Então, para estabelecer o seguinte critério para a concentração de soluções expressa em ppm, para soluções na fase gasosa, utiliza-se a concentração expressa em volume e para soluções na fase líquida ou sólida, utiliza-se a concentração em massa. Então, ppm é muito comum a gente utilizar, a gente vê, por exemplo, nas pastas de dente, onde a gente tem lá tantos ppm de flúor, ou seja, é uma quantidade muito pequena em relação àquela massa ali de solução. Então, aí está
Outro exemplo a gente utiliza também é na concentração de gases no ar atmosférico, indicando se o ar está de boa qualidade ou não. Então, utiliza-se essa concentração aí, partes por milhão, para determinar se o ar está bom ou ruim. Finalizamos a nossa aula sobre cálculo das concentrações. Espero que você tenha aprendido como calcular as concentrações comuns, concentração molar, título em ppm título e ppm. E se você gostou da aula, peço agora que deixe seu like. Você também compartilhe com seus colegas e amigos. Pode estar precisando das explicações. Então, meu muito obrigada, você que já se inscreveu no canal. E vamos para você que ficou até o final da aula hoje. Se você quer receber um abraço especial, registre nos comentários qual é a sua escola, se você está tendo alguma dificuldade no conteúdo, se você quer alguma indicação aí sobre conteúdos a estudar. Então, registre, eu terei o maior prazer nos próximos vídeos estar falando sobre você. Fale sobre sua escola, vou mandar um salve para sua escola, para os seus professores e conte também qual é a sua cidade. Um grande abraço para você que ficou até a aula até o final e fiquem com Deus até a próxima semana. E te espero lá.